O pai é uma figura insubstituível. Vamos pensar sobre? Aqui, para a psicanálise, a figura paterna é uma figura que traz para a criança segurança, limite, proteção. É a figura que ajuda a mulher a sair daquela simbiose lá com o bebezinho e voltar para outra vida que é dela também, que é de mulher, de esposa, de profissional. E ajuda também essa criança trazendo ela para o mundo, mostrando para ela que existem outros prazeres na vida, além daquele colo materno, além daquele amor materno, além do peito. Então o pai, para a psicanálise, é uma figura estruturante para a criança, assim como a mãe. Os pais são figuras estruturantes para a criança, para a subjetividade do filho, certo? E aí, chegando o Dia dos Pais, eu fiquei pensando nessa figura e na repercussão que tem na vida social, né? Infelizmente, alguns pais são ausentes e para isso ele não precisa ser separado da esposa. Ele pode ser casado com a esposa, mãe do filho dele, e ainda assim ser ausente. E aí fica uma figura assim de pai, como falam lá no Dia das Mães, né? Que a mulher é pai, porque ela é pai e mãe. Essa figura não existe. A gente tem um pai e uma mãe. Infelizmente, quando o pai é ausente, a gente precisa lidar com o fato de que existe esse pai e de que esse pai é ausente, né? Mas não tem como a mãe fazer o papel desse pai, a mãe fazer a função desse pai. Essa mulher vai ser só sobrecarregada, porque ela vai ter que cuidar de um filho sozinha, né? Existe uma razão para ser um par parental cuidando de uma criança. E aí, se não tem uma das figuras, claro que a outra vai ficar sobrecarregada. Mas não tem como essa mãe ser mãe, porque essa figura não existe. Existe pai e existe mãe. E um outro equívoco que eu vejo acontecer com a figura paterna é de casos de separação, a mulher, a mãe, permitir que a criança chame, que o filho chame outra figura masculina da segunda relação que ela está criando ali, né, marital, de pai. Isso é um equívoco. Sabe por quê? Porque a gente só tem um pai e a gente só tem uma mãe. E isso não tem como mudar. Em algum momento da história, esse homem e essa mulher que hoje se separaram acharam que eles eram boas escolhas, inclusive para ter um filho, né? Esse vínculo sério que é para o resto da vida. Ok que as coisas mudaram. Pode ser ex-marido e pode ser ex-mulher, mas não tem ex-pai e ex-mãe. Então, quando alguém me fala assim, de maneira inconsciente, até acredito que muitas vezes, né? As mães falam, não, mas foi o fulano que quis chamar o meu marido agora, né, meu novo marido de pai, não fui eu que ensinei. Eu acredito. E saiba que seu filho faz isso para te agradar. Ele faz isso porque tudo que é de mais importante na vida de uma criança é fazer pai e mãe felizes. Então, se ele percebe, ao chamar a outra figura masculina de pai, o clima bom que fica por perto, a satisfação da mãe e a satisfação desse homem também, que pode amar essa criança, que pode cuidar dessa criança, que pode se dedicar para essa criança verdadeiramente, mas não ser o pai dessa criança, né? Então a criança vai fazer isso para agradar você, que é adulto. Ela não tem essa noção de que ela pode ter dois pais, certo? Então, se a criança pedir, você com todo carinho, com todo afeto vai explicar que pai e mãe a gente só tem um e que essa pessoa que entrou agora nessa família, que foi reconstruída, é uma pessoa querida, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que educa, é uma pessoa que vai estar perto, mas essa pessoa não é um pai. Essa pessoa pode ter um nome carinhoso, pode ter um apelido carinhoso que é criado ali pela família, mas essa pessoa não é o pai. A criança vai ter que conviver com a ausência do pai dela, se for o caso, mesmo tendo essa outra figura muito querida, muito amada, muito protetora ao lado dela. Ainda assim, ela vai lidar com a dor da ausência do pai. Não subestime isso, porque o pai é insubstituível. O pai é uma figura insubstituível para todos nós, né? Então, aproveito a oportunidade para felicitar todos os homens que são pais, que têm o privilégio de viver essa situação e para desejar um feliz Dia dos Pais para todas as famílias.